Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 29 de outubro, uma edição especial dedicada a comentar, nesta véspera do segundo turno, o último debate entre os candidatos à presidência da República, realizado na noite de sexta-feira pela TV Globo. Também aproveitaremos para compartilhar algumas ideias, sugestões e opiniões para esse último dia de campanha e para o dia da eleição. Pessoal, vamos começar falando sobre o debate do dia de ontem, feito pela TV Globo. Esse foi talvez o debate mais duro e mais tenso entre todos os realizados ao longo de toda a campanha. E também um dos mais rápidos. Bom, um dos motivos foi o formato. Novamente, um formato que privilegia o entretenimento mais do que a discussão de ideias. Dessa vez não teve absolutamente nenhuma pergunta, intervenção ou participação de jornalistas. A maior parte do tempo, em 2 blocos, foi administrada pelos candidatos para fazerem perguntas e questionamentos entre si. Outros 2 blocos foram sobre temas previamente definidos, mas também escolhidos pelos candidatos para comentar. Qual que é a consequência disso? É que quando um candidato fala alguma mentira, alguma inverdade, e foram várias as que Bolsonaro apresentou mais uma vez, fica sempre por conta do outro candidato, por conta de Lula desmentir, usar o seu tempo para desmentir Bolsonaro. Se tivéssemos um outro formato, era possível que jornalistas apresentassem fatos que contestassem as mentiras bolsonaristas. Mas nesse formato de debate, fica todo o ônus da prova entre os próprios candidatos. Bom, tem gente que acha isso bom, mas convenhamos, isso tem prejuízo. Primeiro porque, no caso de Lula, ele perde muito tempo tendo que desmentir Bolsonaro e falar a verdade, ao invés de estar falando o tempo todo aquilo que a gente acha que é fundamental, que é apresentar a pauta do povo e denunciar as mazelas do governo Bolsonaro. Porque o candidato da extrema-direita fica pincelando ideias positivas sobre o seu governo. E bom, nesse debate de ideias em que os dois estão no mesmo nível, mais uma vez, o que se tenta apresentar é que é um debate entre 2 democratas, quando não é. É de um lado o presidente Lula, que defende a democracia, a vida, os direitos do povo, e do outro, um fascista, que é contra a democracia, que ataca os direitos do povo e que até o presente momento ainda não disse, por exemplo, se vai, entre muitas aspas, aceitar o resultado das urnas. E bom, já no início do primeiro bloco, foi possível perceber a tática adotada por Bolsonaro, que era partir para o ataque. Foi ele, por exemplo, quem puxou o tema da economia, falando sobre como o seu governo, entre muitas e muitas aspas de uma grande mentira, melhorou a vida do povo, dando como exemplo o auxílio emergencial e depois o Auxílio Brasil, atacando o Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família era um programa assistencialista e que pagava menos do que o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil. E a cada vez que ele fazia um comentário desse, ele terminava dizendo: diz aí, Lula, comenta aí, Lula, fala aí, Lula. Ou seja, ele estabeleceu uma posição de ataque, onde ele, teoricamente, dizia algo bom do seu governo, algo ruim de Lula e jogava para que Lula desdissesse aonde ele teria novamente a condição de falar logo em seguida. Bom, evidentemente que o Lula respondeu muito bem, falando que o Bolsa Família era um programa estrutural que reunia um conjunto de políticas que não apenas distribuía renda, mas que, por exemplo, exigia que houvesse vacinação de crianças, matrícula em creche, onde o recurso ia para a mulher, etc., e etc., integrado a diversas outras áreas da economia e da política social do país. No entanto, o Bolsonaro insistiu em dizer, por exemplo, que o PT votou contra o Auxílio Brasil. Essa era sempre a
forma com que ele lidou com os temas. Ele levantava uma bola, falava algo positivo do governo, atacava o Lula, e na sua resposta, que não era uma réplica, porque era um vai e vem, um ping-pong permanente, ele atacava mais uma vez. Bom, depois disso, ainda na economia, ele falou que o PIB caiu 7% nos governos do PT e que o desemprego aumentou muito, em especial no governo Dilma. E aí esse foi um ótimo momento. Talvez seja um dos melhores momentos de Lula no debate. Foi quando ele disse que Bolsonaro herdou o governo de um golpista chamado Michel Temer. Chamar o Temer de golpista desse jeito foi uma demarcação muito, mas muito importante. Em especial porque esse foi o último debate. Era preciso fazer isso em algum momento. Que bom que aconteceu agora. Porque, efetivamente, também podia ter sido dito que o Bolsonaro só foi eleito porque houve o golpe contra a presidenta Dilma, que colocou Temer no poder. Depois, o outro golpe que prendeu injusta e ilegalmente Lula. Por fim, um terceiro golpe que impediu o Lula, mesmo preso, de disputar as eleições. Se não fosse isso, o próprio Bolsonaro jamais teria sido eleito presidente em 2018. Bom, depois disso, o Bolsonaro viu que por ali não ia avançar e foi falar da transposição do Rio São Francisco, questionando por que o Lula não concluiu a obra. E chegou a dizer que ele não concluiu porque levou a grana para o bolso. E nesse momento, o Lula deu uma outra resposta também muito, mas muito boa. Primeiro falando que foi ele e a Dilma que fizeram mais de 85% de toda a obra da transposição. E depois disso, falou que quem levou dinheiro para o bolso, todo mundo sabe, foi a família Bolsonaro, por meio das rachadinhas, por meio do desvio de recursos na saúde, na educação, com barras de ouro, roubando da vacina. Essa foi uma resposta muito, mas muito boa também que o presidente Lula conseguiu dar, que ele tinha ensaiado fazer em outro debate, mas que não tinha feito da forma tão contundente e incisiva que fez dessa vez. Esses dois momentos nesse bloco talvez tenha sido o de maior equilíbrio, tanto na resposta do presidente Lula como nos ataques, porque ele não deixou barato as tentativas de Bolsonaro de atacá-lo achando que teria, ao final, uma posição melhor. Bom, e além disso, efetivamente também, o presidente Lula falou que foi julgado por um juiz mentiroso e que Bolsonaro tem 35 processos. O juiz era o Moro, estava na plateia tirando fotos de Lula para postar em seu Twitter. Até esse momento do debate, a iniciativa das perguntas, dos questionamentos estava com Bolsonaro, mas as respostas do Lula até esse momento do debate, que foi o primeiro bloco, também foram muito boas. Bom, a partir daqui as coisas mudaram um pouquinho. O Bozo ficou mais sarcástico, chegou a falar até em William Bonner, dizendo que o Bonner podia virar ministro do Lula, uma vez que tinha dito numa edição do Jornal Nacional que Lula tinha sido inocentado. Chamou Lula de bandido, falou de Palocci, Dirceu, Genuíno, e sobre tudo isso o Lula respondeu muito bem. Lembrando do ministro da Educação, que cobrava propinas em barras de ouro no governo Bolsonaro, e lembrando Roberto Jefferson, que recebeu a Polícia Federal na base da bala e da granada. E destacando que esses quem são os verdadeiros bandidos e que estão, assim como muitos outros, no governo Bolsonaro. E puxou a palavra, tomou a iniciativa, questionando o Bozo acerca de qual é a ideia dele da política externa, uma vez que ele conduziu o Brasil para uma posição de pária internacional. O Bozo não respondeu e o Lula continuou no assunto política externa. E aí, sem ter para onde ir, o Bozo perguntou por que Lula preferiu fazer obras fora do Brasil. E partiu para cima, falando até mesmo do empréstimo de recursos para Cuba, onde suposta e mentirosamente a garantia tinha sido charuto. Bom, o Lula não caiu em pegadinha, dessa vez administrou muito melhor o tempo, se programou para ficar com os segundos finais e falar por último, e o Bozo tentando atacar, e o Lula se defendendo e também conseguindo atacar, e aí o primeiro bloco como um todo foi razoavelmente equilibrado. No segundo bloco, os temas foram apresentados e escolhidos pelos candidatos,
O primeiro que o Lula escolheu foi o combate à pobreza. O Bozo disse que é mentira, que tem 30 milhões de pessoas passando fome, e acreditem, ele disse que as coisas estão muito bem, obrigado. Tem alguém passando fome, faltou falar que é porque quer, porque basta se cadastrar no Auxílio Brasil, que vai receber R$ 600, que dá R$ 20 por dia, e segundo o IPEA, quem está abaixo da linha da pobreza é quem recebe menos de R$ 10 por dia. Logo, não tem ninguém passando fome nem necessidade no Brasil. Essa é a visão do Bolsonaro. Diz que é só as pessoas se cadastrarem, que dá R$ 20 por dia e está tudo resolvido. O Lula insistiu que tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome e que tem dados mais recentes que, inclusive, aumentam esses dados e defendeu o Bolsa Família. O momento foi de muita acusação de um lado e de outro, mas o Lula saiu também muito bem, porque nesse ponto ele conseguiu entrar na pauta do povo, falando da importância de voltar a ter Bolsa Família, de combater a fome, combater a miséria, gerar empregos, desfazendo tudo o que foi feito pelo Bolsonaro. E quando o Bozo tentou atacar o Lula, dizendo que ele estava chutando números, ele atacou também, falando que quem mente é o Bozo. Por exemplo, que é a família dele que tem comprado imóveis com dinheiro vivo. O tema seguinte foi o respeito à Constituição, e o Bozo aproveitou esse tema para entrar em temas como MST e aborto, chegando a chamar o Lula de abortista. Bom, Lula disse nesse ponto que é contra o aborto e leu um trecho de uma entrevista do Bozo de 92, onde ele defende a distribuição de pílulas para que as pessoas possam abortar. Bom, o Bozo disse que é uma entrevista muito antiga, de 30 anos atrás, que ele nem lembrava disso, e nitidamente ele ficou extremamente desconfortável. Inclusive esqueceu até o que ia dizer. E aí, o ponto que era respeito à Constituição ficou, na verdade, dentro de temas morais, e chegou até mesmo na pílula que o Bozo adquiriu de Viagra para distribuir para as Forças Armadas. O Bozo aproveitou também e falou do tema médicos cubanos, e o Lula defendeu o Mais Médicos. Defendeu uma política de ampliação do acesso à saúde pública, de valorização do SUS. Em seguida, o tema foi criação de empregos. Nesse ponto em particular, o Lula discordou um pouco do tempo, e o Bozo ficou com 2 minutos e 24 segundos para falar sozinho, algo que tinha ocorrido já em outro debate, em que ele ficou com quase 5 minutos. E ele fez exatamente a mesma coisa, um discurso longo, ideológico, para a sua base social, mas restrito principalmente aos temas da pauta moral. Falou nesse ponto sobre ter criado o Pix, ter baixado o preço de tudo, ter anistiado a dívida do FIES, ter levado água para o Nordeste, ter ampliado a produção de energia eólica e até quer fazer o metrô em Belo Horizonte. Bom, tudo isso aí, infelizmente, não pode ser rebatido pelo presidente Lula, mas como a gente sabe, é tudo mentira. Ele não criou o Pix, ele aumentou o preço de tudo, as dívidas continuam existindo na maior parte dos estudantes dos fiéis, e bom, trazer água aqui para o Nordeste, aí nem tenho o que dizer. É a maior de todas as mentiras. Uma vez que ele acabou, por exemplo, com políticas muito importantes, como o programa de cisternas, que era fundamental para algumas regiões do Nordeste, e a transposição foi praticamente toda feita pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Por fim, nos últimos blocos do debate, surgiram temas como meio ambiente, aonde o Bozo disse que tem menos desmatamento no governo dele do que teve no de Lula, e o Lula também respondeu muito bem, falando que isso é uma mentira, e depois voltou a atacar, dizendo que o PT votou contra o marco legal do saneamento, o que, na verdade, tem um fundo de razão e está correto, porque era uma proposta muito, mas muito ruim, porque era um marco de privatização do saneamento básico, ao fim e ao cabo, de privatização da água. E foi por isso que não apenas o PT, mas as forças do campo democrático, popular, se insurgiram contra, porque a gente defende o acesso à água e a universalização do saneamento básico. Aquela proposta que eles aprovaram privatiza o saneamento e, inclusive, privatiza o direito à água. Bom,
Os blocos e as últimas inserções do debate giraram em torno de temas também como esse, mas a gente pode concluir que esse debate foi muito duro, tenso em alguns momentos, mas que se tinha alguém que estava indeciso ou em dúvida, o debate talvez não tenha ajudado tanto. O debate de ideias e de propostas aconteceu muito pouco. Quem mais fez foi Lula. O Bozo estava nitidamente tentando colocar o Lula em alguma situação de contradição, tentando explorar a partir dos ataques, porque ele está atrás. E quem está atrás, ataca. O Lula se defendeu e tentou usar o seu tempo corretamente para mostrar o quanto o Bozo é absurdamente criminoso, como o seu governo é contra o povo, mas poderia ter explorado ainda mais a pauta do povo. Podia ter falado, inclusive, do que vai ser feito efetivamente pelo nosso governo quando tomar posse no ano que vem, para gerar emprego, para combater a fome, para ampliar os investimentos. E, bom, pelo formato do debate, provavelmente, infelizmente, isso não pôde ser feito adequadamente. Ainda assim, como a gente tem observado, o Lula certamente se saiu muito melhor, e esse debate, para aqueles que assistiram e queriam reforçar a sua decisão, certamente não vai colocar nenhum votinho a mais agora na urna para o 22. E pessoal, dito isso, queria compartilhar com vocês algumas opiniões, algumas ideias, sugestões, orientações para o dia de hoje, sábado, e para o dia de amanhã, domingo. Bom, primeiro que no dia de hoje, sábado, é o último dia de campanha. Já não tem mais inserções na TV e no rádio, foi até ontem, sexta-feira, mas hoje ainda pode ter campanha de rua, até de noite. Então hoje é o dia de colocar tudo o que a gente tiver na rua. É dia de colocar a camisa, é dia de pintar a camisa, é dia de colocar o adesivo, de distribuir adesivo, de preparar as últimas bandeiras e distribuir todas as bandeiras. É dia de fazer caminhada, puxada, piseiro, carreata, o que for possível. É dia de colocar volume, todo o volume possível na rua. É o dia de lembrar de todo mundo que não conversou ainda e mandar uma mensagem ou fazer uma ligação. Perguntar como é que a pessoa tá e como é que ela tá pensando em votar no dia de amanhã. Porque, como a gente falou aqui, desde antes do primeiro turno, essa é a eleição das nossas vidas. E em nenhum momento foi uma eleição que esteve fácil, mesmo quando as pesquisas diziam lá atrás que a gente podia ganhar no primeiro turno. A gente sempre falou que o mais provável, mesmo sendo possível uma vitória no primeiro turno, o mais provável seria que a gente fosse para o segundo turno. E isso aconteceu. E isso fez muita gente ficar com receio, com medo, achando que não ia dar, mas vai dar. A gente vai vencer a eleição no dia de amanhã. Mas para que isso aconteça, a gente tem uma vantagem muito expressiva, a gente tem que ir atrás de cada um dos votos. E ainda tem gente, nesse momento, com medo, com receio, com dúvida de ir votar, porque a extrema-direita criou um ambiente de medo e de violência contra nós, que faz com que as pessoas tenham, de fato, receio de sair de casa. E de, ao sair, colocar uma camisa vermelha, colocar um adesivo, carregar uma bandeira. Como é que a gente enfrenta isso? É com campanha de rua, é com muita gente na rua. Só que hoje é o último dia de campanha. Então é esse momento das pessoas verem que a gente vai ganhar a eleição, porque a gente é maioria. E isso precisa ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Então, tarefa do dia de hoje, do sábado, desde agora cedinho, é ir para a rua. É ir na feira com a camisa e com um monte de adesivo, é ir almoçar e de camisa e com um monte de adesivo, e se engajar em alguma atividade de rua que esteja acontecendo na sua cidade, no seu bairro, no dia de hoje. Essa é a principal tarefa. E mandar mensagem para todo mundo. Pega seus contatos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e vai falando de um por um. Tá falando da importância da gente derrotar e cumprir uma tarefa que é histórica, gente. Derrotar o fascismo nas urnas, depois de muita mobilização nas ruas. Essa é uma tarefa que vai ser histórica. A gente vai conseguir fazer isso, mas é preciso que cada um dê a sua contribuição. Então fala com as pessoas. É agora. Não vai ter um depois.
As coisas precisam se resolver neste domingo, dia 30 de outubro, no segundo turno, elegendo Lula presidente. E a mesma orientação para o dia de amanhã. Só que amanhã, no domingo, a gente tem que ter uma outra tarefa, que é de ser fiscais. Então, procura o diretório do PT na sua cidade, ou caso tenha segundo turno para governo do estado, procura, caso seja do PT, a direção do PT. Caso seja de um outro partido que esteja aliado com o presidente Lula, pode procurar também esse diretório, essa campanha ou esse comitê, e se voluntaria como um fiscal do Lula, para receber um crachá. E esse crachá vai te dar o direito de entrar nas sessões eleitorais, nos colégios eleitorais e fiscalizar a eleição. Isso vai ser muito, mas muito importante. Porque a gente sabe que no primeiro turno eles tentaram colocar muita gente em alguns lugares para intimidar as pessoas, e teve gente que se intimidou mesmo. E inclusive, como tinham filas muito grandes, deixaram de votar. A gente não pode permitir que isso aconteça agora. A gente tem que ter muitos fiscais. Se você puder e tiver tempo, nesse domingo, ainda hoje, sábado, procura um comitê ou uma sede do PT e pede para ser fiscal do Lula. Você vai ganhar e vai receber uma credencial que vai te dar esse direito de entrar nas sessões eleitorais a partir das 7 da manhã, conferir as herésimas que saem das urnas falando que elas estão sem voto nenhum dentro, e poder acompanhar a votação, ficar por ali denunciando qualquer tipo de violência, de agressão, mas também ajudando as pessoas, incentivando elas a, por exemplo, ficar nas filas, esperar a hora de votar, não desistir e, claro, mostrar que a gente está presente e que as pessoas não estão sozinhas. E bom, se a gente conseguir fazer tudo isso, gente, provavelmente nós vamos conseguir vencer as eleições no dia de amanhã. Não porque as pesquisas estão indicando isso, mas porque é imprescindível que a classe trabalhadora brasileira derrote a extrema-direita e derrote o fascismo. Está muito perto. Falta pouco mais de 24 horas. Por isso, a gente deixou essa edição do podcast de hoje reservada para isso, por isso só eu estou aqui falando, porque essa é também uma orientação. Nós, e aqui a gente fala para cada militante do PT que está aí procurando uma tarefa nesse momento, a se engajar, de hoje até amanhã, na vitória de Lula presidente. Espero voltar aqui com vocês na próxima segunda-feira, cheio de boas notícias, de novidades e com o Brasil carregado de esperança para que a gente possa voltar a ser, como o Lula tem falado, felizes de novo. Que nós vençamos a eleição no dia de amanhã. Chutemos o fascismo para a lata do lixo da história e joguemos essa lata numa lata ainda maior, porque é assim que se faz com o fascismo. Vamos juntos e juntas vencer. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.